Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre política e vamos falar um pouco sobre o tema esquerda e direita e o posicionamento do atual presidente Lula. Será que o Lula seria uma pessoa de direita? Pois é que algumas pessoas têm argumentado e vamos discutir um pouco sobre isso hoje. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e seguir a gente no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar com seus amigos. Bom, o tema de esquerda e direita ele vem sendo discutido aí muito fortemente, principalmente depois da eleição do Bolsonaro. Ele se tornou algo muito relevante, presente nas discussões, porém de uma forma muito extremista, né? Então a gente vê aí pessoas chamando os outros de comunista, enquanto os outros chamam de fascista, enfim, e um monte de termos sem realmente dizer ou classificar da forma correta, né? Então eu já fiz um episódio aqui, por exemplo, falando sobre a diferença da social-democracia e do socialismo, assim como falei um pouco sobre conservadorismo e reacionarismo. Então acho que é importante, se você quiser saber um pouco mais sobre esses temas, procure esses episódios, eu vou deixar o link também aí na descrição. E são temas relevantes, a ponto até da gente ter essas visões aí bem extremistas de ambos os lados, né? Então, primeiro vamos entender um pouquinho por que esse extremismo acontece, né? Eu fiz um episódio recentemente falando sobre o Olavo de Carvalho, um dos pensadores, vamos dizer assim, da direita bolsonarista, e uma das estratégias que ele tinha, que eu classifico inclusive como um líder de seita, né, que arrebanha aí pessoas que gostam dele, enfim, de uma forma muito exacerbada e acabam até perdendo a razão, era uma estratégia de chamar todo mundo que não concordasse com ele de comunista. E é óbvio, ele trazia o argumento que, para quem realmente não estuda a fundo, acaba se convencendo. Então, todo argumento que fosse contra o conservadorismo seria automaticamente comunista, numa nuance de que aquela pessoa seria progressista e que, no final, mesmo que ela não fosse comunista declarado, ela acabaria, então, contribuindo para que um inimigo, né, o que ele classificava como inimigo, o comunismo, assumisse aí o poder. Então era uma visão muito extremista e bem fora da realidade. A realidade é que hoje o comunismo, como ele foi pensado por Marx, que eu falei um pouquinho lá no episódio de social-democracia e socialismo, ele não existe no mundo, não daquela forma. A gente pode falar que algumas experiências de socialismo talvez existam no mundo, e à medida que a gente vê que o Lula, que tradicionalmente é de um partido de esquerda, o PT, acaba sendo classificado em ambos os espectros, é porque realmente tem algo errado. Mas vamos lá, vamos discutir um pouco a questão do Lula. No episódio que eu falei sobre social-democracia e socialismo, eu classifiquei o PT como uma social-democracia e não um partido de socialista. Por que isso? À medida que você estuda todas essas nuances dentro da esquerda e da direita, você percebe que existem diferenças. Uma das diferenças fundamentais, no caso da social-democracia, é que ela acredita que você tem que viver em sociedade, que você tem que ajudar a sociedade a diminuir, vamos dizer assim, as desigualdades e ajudar a população, porém isso através de um sistema democrático, né, com eleições, com o mercado funcionando relativamente livre, com algum tipo de controle, mas o mercado no geral ele acaba tendo uma liberdade maior, e com a distribuição de riquezas aí para poder ajudar as pessoas que são mais pobres para que elas tenham uma boa condição. Então isso acaba sendo classificado mais próximo da social-democracia. Enquanto o socialismo ele tende a ser um pouco mais radical, então ele tende a ser a acreditar que o Estado deve sim tomar posses das condições econômicas, então das empresas, enfim, apropriações aí de pessoas que têm muito, vamos dizer assim, poder mercadológico e sobre a vida dos outros, até que ele vira uma etapa até você chegar no comunismo, que seria a ausência de Estado, ao mesmo tempo uma gestão comum, né? Uma sociedade aí, gerenciada por todos e de uma forma igualitária, né? Então, olhando essas diferenças, o PT ele acaba se enquadrando mais à social-democracia. Basta lembrar que alguns dos programas aí que ele manteve foram continuidade de programas que foram criados ainda no governo do FHC, que era um governo social-democrático clássico, né? No maior estilo aí europeu, talvez inglês e francês da história da social-democracia no mundo, né? Onde ele equilibra a situação econômica, dá uma certa relevância e poder para o mercado, mas não deixa de lado os mais pobres, né? Então é possível dizer isso. Mas por que então que surgem essas questões do Lula? Vamos entender. Um dos argumentos que surgiram, principalmente de quem tem uma visão de esquerda mais radical, é de que o Lula ele acaba muitas vezes priorizando e ajudando
poderosos, vamos dizer assim, né? Quem tem a força do mercado ao seu lado, como o agronegócio e os bancos. E isso é realidade, não é mentira. Durante os governos Lula, vamos dizer assim, a prioridade do agronegócio, que é uma das ferramentas aí talvez mais poderosas hoje, de exploração, entre aspas, dos recursos naturais e geração de riqueza, ainda que seja uma riqueza bem primária, cresceu muito. Então ele teve ali a Cátia Abreu e mais alguns outros exponentes aí, talvez o Blairo Maggi, a gente pode citar também, dessa indústria agro ou agropecuária, se a gente também pegar ali os Batista ali com a produção de carne, isso teve um grande incentivo durante os governos do PT. Isso também tem um poder econômico, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne e de soja do mundo. Então, acaba que isso acaba gerando essa visão de que o Lula acaba protegendo esses setores. A gente também pode lembrar que durante os governos do PT foram os governos que os bancos mais lucraram na história. Na realidade, se a gente pegar qualquer governo dos últimos 20 anos, desde FHC talvez até uns 30 anos, a gente vai ter todos os bancos todos os anos tendo um lucro absurdo, né? Então isso é um pouco da cultura e legislação do Brasil que permite que alguns dos bancos, né, porque não são todos e não é fácil você abrir um banco no Brasil, você realmente tem que ter um poder aquisitivo muito alto, mas uma vez que você é um banqueiro, você vai ter muito sucesso com uma das maiores taxas de juros do mundo. E o governo acaba protegendo muito isso, né? Então, talvez por medo de uma recessão, igual aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008, ou historicamente acontece em crises econômicas, né? E também para poder garantir o crédito para a população mais pobre. Então você acaba criando medidas protetivas para esses bancos. Então isso leva a um caso que, se você pensar bem do ponto de vista da esquerda, à medida que você ajuda bancos a terem mais lucros e ajuda o agronegócio, a agropecuária, a ter mais condições de expandir, vai meio que contra o pensamento clássico da esquerda. Como, né? Primeiro, a questão dos lucros, porque o banco ele vive basicamente de lucro. É uma instituição que ela guarda o seu dinheiro, pega aquele seu dinheiro e empresta para outras pessoas e vive de ganhar juros. Então ele não produz nada efetivo. Mas ao mesmo tempo ele segura todo o crédito. Então, dentro do tripé econômico, ele é um dos pontos mais chaves aí na questão dos juros. E do agronegócio, a questão da exploração da terra. Então você, ao mesmo tempo que você tem milhares de pessoas aí que ainda não têm casa para viver, que moram na rua, você tem aí grandes fazendas servindo para produzir soja. E uma das coisas mais críticas que eu diria que durante o governo Bolsonaro aconteceu é que existia uma crise global de alimentos no mundo, onde a gente tinha que importar alimentos básicos como arroz e feijão, mas ao mesmo tempo a gente estava exportando soja. Lembrando que soja, ela acaba sendo um alimento primário, você não come soja na sua casa, você come arroz e feijão, come carne. Então, quando você produz a soja, você produz, na verdade, para uma indústria alimentícia, mas uma indústria aí que depende do óleo e de outros derivados. Então, você teve, ao mesmo tempo, produtores de arroz fazendo exportação de arroz enquanto faltava arroz no mercado interno. Então, o preço do mercado interno subiu e as pessoas passavam fome. Então, é possível dizer que necessariamente quando esse mercado está muito aquecido, mas ao mesmo tempo existe uma crise econômica, que os mais pobres acabam passando fome, enquanto essas pessoas que estão no poder acabam tendo aí, no poder mercadológico nesse sentido, acabam tendo muito mais benefício. Então, se a gente olhar por esse aspecto, o Lula acaba sendo uma pessoa que segue muitas das medidas que o próprio Bolsonaro tinha, que o próprio Paulo Guedes defendia. Então, é possível dizer que em alguns aspectos existem medidas de direita ali. Porém, não é só uma questão econômica. A gente tem que pensar um pouco uma questão mais delicada que a gente teve recentemente, a questão de saúde pública, das vacinas. Não deveria nem ser uma discussão de esquerda e direita vacina, deveria ser uma discussão de ser humano, sem lado político, mas infelizmente virou uma questão de direita e esquerda, e nesse sentido, então, a direita acaba criticando as medidas de vacina e sendo até, em alguns casos, anti-vacina. Então o governo Lula vem para reafirmar essa necessidade e para voltar às campanhas de vacinação, tentar retomar o prejuízo que o Bolsonaro deu para o país em termos de vacinação das crianças e também da questão do Covid, obviamente. Então acaba tendo uma medida muito importante. As medidas relacionadas à cultura, né? Tem um pessoal da direita, isso eu diria que é uma direita que se perdeu, né? Uma direita que nunca leu os clássicos aí de conservadorismo, por isso que eu chamo eles de reacionários, né? Essa extrema direita olavista, que lê muito Olavo, mas não lê os clássicos.
e acaba achando que cultura é uma coisa de esquerdista, e que cultura não serve para nada, e que filosofia e sociologia não serve para nada. Eu até falei recentemente aí num episódio sobre o governo em São Paulo, Tarcísio, querendo tirar a sociologia e filosofia das escolas, que é um absurdo. Eles esquecem que a parte cultural, a parte de história, a parte de pensamento crítico são fundamentais, inclusive, para que eles existam. Se hoje existe uma direita, se hoje existe um libertário, se hoje existe alguém com uma visão liberal ou neoliberal, é porque antes houve um pensador. Então, quando o cara exclui esse pensamento, ele não percebe que ele está atacando ele mesmo no futuro, né? Ele está reduzindo a quantidade de pensamento que, por consequência, vai acabar minando aí com a oportunidade de novas ideias surgirem, certo? E dentro ainda, olhando o aspecto da esquerda, talvez a parte principal seja a questão social, né? A priorização que o Lula dá para essa questão social. Então a gente pôde ver aí a retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, o perdão de dívidas de família que estavam ali recebendo auxílio, que as pessoas que recebem um auxílio mínimo estavam devendo e com risco de perder as casas, e tiveram aí então uma medida social do governo por perdão dessas dívidas, as questões aí das dívidas sem ser essas também, as outras dívidas, renegociação com os bancos. Então uma forma de dar uma certa dignidade aí para as pessoas, para elas poderem se reerguer financeiramente, uma medida claramente socialista, que eu não sei dizer se ela é socialista clássica, mas no mínimo ela busca um olhar social para as pessoas. Então existe aí então, é possível dizer que o governo Lula ele tem, assim como todos os governos, medidas sociais e medidas econômicas. Ele não é um radical que vai simplesmente expropriar as empresas e redistribuir a renda e fazer reforma agrária, mas ele também não vai fazer como o Bolsonaro fez, de simplesmente priorizar o lado de alguns poucos empresários e largar a população e só atuar quando houvesse alguma pressão pública, né? Então, essa é uma grande diferença. Então, respondendo, não dá para dizer que o Lula é de direita, também não dá para dizer que ele é de esquerda. Eu ainda fico com a questão do centro, então eu acredito que seja uma social-democracia, que é extremamente importante nos dias de hoje, e se a gente quiser realmente que a sociedade ela evolua, a gente tem que cada vez mais se desvencilhar desses extremos. Infelizmente, eu prevejo um cenário que esses extremos vão ser cada vez mais comuns. Por isso, até eu entendo o discurso do Lula. Antes de ganhar a eleição, ele faz um discurso muito voltado para a esquerda. Então ele faz um discurso muito duro, muito pesado, diferente até do que ele tinha feito em anos anteriores. Isso é uma estratégia de comunicação, porque à medida que você tem de um lado um cara como o Bolsonaro, que também tem esse discurso extremista, xinga, braveja e entende que todo aquele que não concorda com ele é um comunista automaticamente, do outro lado, se você tiver uma pessoa muito moderada, essa pessoa ela perde força. Então o Lula ele é inteligente nesse sentido, ele faz tudo isso, e a partir do momento que ele assume, ele acaba assumindo de uma forma um pouco mais tranquila. Então ele faz viagens internacionais, senta com a China, senta com os Estados Unidos, com a Europa e tenta buscar ali diferentes approaches, mantendo uma posição firme do Brasil, mas sem ser extremista. Cabe lembrar aí, hoje a China acaba sendo um dos maiores consumidores do Brasil, a economia do Brasil, inclusive, ela está subindo muito pela puxada da China, pouco também dos Estados Unidos, obviamente, pelo tamanho deles e alguns acordos com a Europa, e que no governo passado, basicamente, a gente xingava no Twitter o embaixador da China no Brasil, acusava a China de ter criado o vírus ou de outras coisas, simplesmente porque era comunista, numa visão extremamente ultrapassada, né? Cabe lembrar que o Trump, que era o Trump, sentava-se com a China e conversava com a China. Então, quando a gente acaba ficando muito nesses extremos, a gente acaba por fechar portas. E não adianta. Você pode acreditar no comunismo, você pode acreditar no ANCAP, você pode acreditar no que você quiser. No final do dia, a gente tem que saber viver em sociedade. A gente não tem a riqueza dos Estados Unidos ou da China para simplesmente falar, vou ser desse jeito. E se mesmo eles acabam sendo politicamente responsáveis para sentar e conversar muitas vezes em crises, por que a gente deveria então ser um extremista? Então sim, o Lula é um cara mais moderado nesse sentido, tem os seus problemas, às vezes tomam as medidas que é para favorecer banco, que são medidas ruins, medidas para favorecer o agro, que são medidas ruins, essa é a minha opinião, mas ao mesmo tempo ele equilibra em outras medidas sociais. Então talvez seja questão aí da gente entender o que a gente quer para o futuro. Mas se a gente olhar então em outros aspectos, outros possíveis candidatos para o futuro, vamos pegar aí dos dois lados, né? Se a gente pegar uma extrema esquerda, estilo PCO, que seria o mais extremo possível, é uma visão muito, vamos dizer assim, surreal do mundo, ou utópica do mundo, é difícil você implementar isso.
Então, enfim, você realmente fazer a reforma socialista tem que ter uma visão muito clara da sociedade. Você falar que vai fazer uma revolução, sendo que metade da população se identifica como esquerda e outra metade como direita, sendo que na verdade eles não são. Enfim, você só vai criar uma guerra civil. Do outro lado, você tem o Bolsonaro já no extremo liderando, e ao mesmo tempo crescentes de extremistas que defendem, por exemplo, a separação do Brasil, do Nordeste e coisas, enfim, preconceitos inimagináveis, preconceitos que remontam aí questões do passado fascistas realmente, e, enfim, a gente fica numa situação muito complicada. Agora você pega, por exemplo, um cara como Ciro Gomes, como Amoedo, não sei quem mais a gente pode trazer, o próprio Alckmin que está no governo agora, o Dória. Cada um deles tem ali uma visão, mas no final eles são, na minha percepção, dispostos a sentar e conversar. O que realmente eu gostaria que a gente tivesse para o futuro é que a gente tivesse a possibilidade de sentar e conversar. Mas, infelizmente, eu não acho que isso vai acontecer durante alguns anos ainda. Enquanto a gente estiver nessa dicotomia de esquerda e direita extremista, vai ser muito difícil a gente poder sentar, conversar, entender ideias, debater ideias e não debater a pessoa e se ela é extrema de um lado ou de outro. No final, todos nós somos seres completos. A sociedade também é, e a gente não pode fazer escolhas ou simplesmente definir as pessoas dessa forma tão simplificada. Espero que a gente mude, talvez demore um pouco. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião, você concorda comigo, você discorda? Deixe uma sugestão de tema para o próximo episódio. Siga a gente no Spotify e obrigado.